Então vamos lá. Primeira questão. Considerando o acordo de colaboração premiada previsto na Lei 12.850 de 2013, assinale a opção correta. Então lembra que a gente falou de acordo de colaboração premiada nas questões passadas, né? A gente falou que várias leis previam. Opa, Breno! Boa noite! Boa noite, Breno! Então, pessoal, lembra que a gente falou nas semanas passadas que várias leis previam as organizações criminosas, né? Não só várias leis previam colaboração premiada, não só a lei da Exorcrim. Valeu, Breno. Obrigado aí pelo feedback. Então, não só a lei das organizações criminosas tem previsão para a colaboração premiada, mas várias outras, como a extorsão mediante sequestro, a lei de crimes hediondos, crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro, a lei de proteção às vítimas e testemunhas, que também cai bastante nas provas, a lei de drogas, a lei do CAD, a lei de proteção à ordem econômica, né? E a lei dos crimes financeiros, crimes contra a ordem financeira. Então, todas essas leis trazem previsão de colaboração premiada. E a gente tem que ficar sempre atento no caput da questão, né, no enunciado da questão, em que lei está prevendo isso. Ele está falando de colaboração premiada aqui, mas que lei? Previsto na Lei 12.850. Beleza, então fica ligado que ele está querendo aqui saber sobre a lei das ORCRIM, organizações criminosas. Então, essa é a dificuldade da gente fazer questões sobre colaboração premiada, porque existem várias normas diferentes. Mas a mais cobrada realmente é a lei das organizações criminosas, de 12.850. Então vamos ver o que temos aqui. A assertiva A. O perdão judicial somente poderá ser concedido se o benefício tiver sido previsto em sua proposta inicial. Sempre quando tem um somente, né, a gente já fica de orelha em pé. Então aí, o que vocês acham dessa? O perdão judicial somente poderá ser concedido se o benefício tiver sido previsto em sua proposta inicial. Então, quer dizer que no meio do processo não foi previsto lá pelo Ministério Público perdão judicial. O juiz não poderia conceder, mesmo que se o réu resolvesse colaborar no meio do processo, não faz muito sentido, né? Então, essa aqui eu já excluiria. B. Até o cumprimento das medidas propostas na colaboração, o processo judicial deverá ser suspenso pelo período de 1 ano, prorrogável por igual prazo. E aí, o que vocês acham desse prazo aqui? Qual é o prazo de suspensão do processo judicial para a colaboração? Pedro já falou que vai de D. Boa. A D diz, para a formação do acordo de colaboração premiada, é vedada a participação da autoridade judiciária. E aí, o que vocês acham? A autoridade judiciária, fala aí, Breno, a autoridade judiciária pode participar de acordo de colaboração premiada ou não? Pedro falou que não. E aí, o que você acha? Breno, fala aí. Concorda com Pedro? E a E, retratando-se o réu da proposta de acordo, as propostas dela decorrentes, ainda que autoincriminatórias, poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor. Essa aqui eu acho que você mesmo falou em uma outra vez, né, Pedro? Em uma das semanas passadas você falou sobre essa questão aqui, né? Sobre essa assertiva E, que a autoincriminação, a confissão do réu não poderia ser utilizada em desfavor dele, né? Boa! Lembro que você falou isso aqui, muito bom. E tá caindo direto, hein? Aí, ó, caiu aí. Muito bem observado. Igual a NPP. Boa, é isso mesmo, exatamente. É um incentivo, né, pro réu colaborar, ou delatar, ou fazer o acordo, fazer um negócio processual, né? É um incentivo. Se ele tiver essa condição de que se confessar, a confissão vai poder ser utilizada contra ele não vai querer, né? Seria um desincentivo. Então isso aqui faz bastante sentido, considerando que é um negócio jurídico, né? E o incentivo para ele negociar. Boa! Viu como a gente vai fazendo questões? A gente vai conseguindo acertar outras questões por causa de questões que a gente já fez e nada a ver, de matéria diferente, né? Muito interessante. Mas aqui, concordo com você, Pedro. Concordo com você. Para a formulação do acordo de colaboração premiada, é vedada a participação da autoridade judiciária. Faz sentido, né? Porque o juiz é quem vai controlar a legalidade. Não faz sentido
ele controlar a legalidade do acordo e participar do acordo ao mesmo tempo, né? Seria boa, Pedro, com conhecimentos cumulativos, é isso aí. Se o juiz participasse de acordo e controlasse a sua legalidade, não faria sentido nenhum, né? Então, realmente, essa D eu concordo com você. Vamos ver? Show de bola, é isso mesmo. Só conferindo aqui, o erro da A é justamente o somente. Ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial, pode ter perdão judicial, sim. A B diz que deverá ser suspenso. O erro aqui é deverá, não deverá, poderá, né? Poderá ser suspenso. E o prazo não é de 1 ano, é de 6 meses. Então, até o cumprimento das medidas propostas na colaboração, o processo judicial poderá ser suspenso pelo período de até 6 meses, prorrogáveis por igual prazo. Então, pode chegar a 1 ano, mas não é de 1 ano prorrogável por igual prazo, porque senão seriam 2 anos, né? Então, não, máximo 1 ano, até que sejam cumpridas as medidas de colaboração. O erro da C, afastar da denúncia em face de colaboração do agente, este não mais poderá ser ouvido nos autos que originaram o acordo. Poderá ser ouvido, sim. Então, tá errada também. Beleza? Show de bola. Vamos para a próxima. Sobre a colaboração premiada, é lícito afirmar que a. Uma vez homologada pelo magistrado, constitui direito subjetivo do colaborador a obtenção dos benefícios acordados. B. Se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida em até 2/3. C. Em hipóteses específicas previstas em lei, o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia como parte do acordo. D. Em homenagem ao modelo acusatório de processo, o juiz de direito não poderá recusar a homologação da proposta, pois importa acordo com concessões recíprocas de interesse exclusivo da parte. E aí, o que vocês acham dessa aqui? Essa aqui a gente já excluiria a D, né, pelo que a gente viu na questão anterior. Em homenagem ao modelo acusatório, o juiz de direito não poderá recusar a homologação da proposta. Já excluiria essa aqui, né? Claro que ele pode recusar a homologação da proposta se estiver fora da legalidade, né? Se a proposta estiver violando a própria norma. Então, não. Eles não podem negociar qualquer coisa. Não pode violar direitos fundamentais, não pode violar a dignidade do acusado. Então, existem restrições para esse acordo. A C, em hipóteses específicas previstas em lei. Boa, Pedro. Lembra que tem um artigo nesse sentido da lei. É isso mesmo. A B acho que não tem sentido. Vamos ver a B? Se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida em até 2/3. Por que você acha que essa B não tem sentido? Colaboração posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida em até 2/3. Qual é a possibilidade? Você acha que a colaboração não pode ser feita depois da sentença? Lembra daquele caso do Sérgio Cabral? Sérgio Cabral, governador aqui do Rio de Janeiro, ele foi preso e ele estava negociando para fazer acordo de colaboração premiada mesmo depois da sentença, já cumprindo pena. Então, esse caso mostra... Não lembro de ter visto esse artigo. Então, lembra sempre do caso do Sérgio Cabral. Sérgio Cabral foi preso e depois, já cumprindo pena, ele estava negociando fazer um acordo de colaboração premiada. Então, não existe essa vedação, não. Ele pode sim. Então, essa questão aqui é muito interessante e faz esse link com o Sérgio Cabral, governador aqui do Rio de Janeiro. Uma vez homologada pelo magistrado, constitui direito subjetivo do colaborador obtenção de benefícios acordados. Boa, boa. Uma vez homologada pelo magistrado, constitui direito subjetivo do colaborador a obtenção dos benefícios acordados. E aí, direito subjetivo do colaborador a obtenção desses benefícios acordados? Não é, na verdade, não seria um direito subjetivo, né? Seria, se ele cumprisse a parte dele, ele tem direito aos benefícios acordados. Mas ele tem que cumprir os requisitos, né, e as condições impostas na lei. Isso aqui é importante. Então eu não marcaria A, não sei. Ficaria em dúvida entre A e a C, mas não sei. Essa A me deixou na dúvida. Em hipóteses específicas previstas em lei, o
o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia como parte do acordo. Eu acho que essa aqui faz muito sentido. É aquela chamada ponte de diamante, né? Lembra? Ponte de diamante, ponte de ouro, ponte de prata, ponte de bronze. No direito penal a gente tem um monte desse tipo de incentivo e de hipóteses de exclusão de penas, diminuição de pena. E essa aqui do acordo de colaboração premiada é a chamada ponte de diamante. Se o colaborador realmente cumprir os requisitos, o Ministério Público, inclusive, pode deixar de oferecer denúncia. É o maior benefício que ele pode ter. Então eu marcaria essa aqui. Ou lembrar dessa questão da ponte de diamante. Vamos ver se é isso? Show de bola, é isso mesmo. E o erro das outras? Ó, essa aqui está lá no artigo 4º da Lei das Organizações Criminosas, 1250. Ele pode deixar de oferecer denúncia sim. A. Uma vez homologada pelo magistrado. Caso a colaboração seja efetiva e produza resultados almejados, há de se reconhecer o direito subjetivo do colaborador à aplicação das sanções premiais. Então é isso, foi isso mesmo que eu falei. Não é a homologação do magistrado que dá o direito. A colaboração tem que ser efetiva e produzir os resultados almejados. Então ele tem que cumprir a parte dele, tem que ter aqueles efeitos previstos na lei para a colaboração dar certo. Então não é só homologação, não. E aqui, ó, se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até a metade, ó. Até a metade. Então não são 2/3, mas até a metade. Ou será admitida a progressão de regime, ainda que ausentes requisitos objetivos. Então o que o Sérgio Cabral queria era justamente isso aqui, progressão de regime. Ele estava pedindo progressão de regime para ir direto para o semiaberto e poder sair da cadeia, né? Ele estava em regime fechado. Então ele queria colaborar para pedir a progressão de regime, pelo menos. E a D, em homenagem ao modelo acusatório, o juiz de direito não poderá recusar a homologação? Pode sim, é o que a gente falou, né? Essa aqui estava bem explícita, dava para a gente eliminar mesmo. Beleza? Então vamos lá. Próxima. Relativamente à investigação criminal e aos meios de obtenção de prova dos crimes relativos a organizações criminosas, a Lei 12.850 de 2013 é correto afirmar que a. Deverá o juiz participar das negociações para a formação do acordo de colaboração premiada. Toda hora eles cobram isso, né? Impressionante, impressionante. Toda hora eles cobram que o juiz pode participar do acordo. Perguntam isso, o juiz pode participar de acordo, sim ou não? A pergunta é sempre essa. Todas as questões que a gente fez até agora. Impressionante. Deverá o juiz participar das negociações para a formação do acordo de colaboração premiada, se o benefício concedido ao colaborador for o perdão judicial. E aí? Essa aqui já foi um pouquinho mais profunda, né? Ela falou que o juiz deve participar das negociações se for perdão judicial. E aí, o que vocês acham dessa? B. Serão nulas de pleno direito, no acordo de colaboração premiada, as previsões de renúncia ao direito de impugnar a decisão homologatória. Então, essa aqui está dizendo que o réu pode abrir mão do seu direito de impugnar a decisão homologatória do juiz, ou seja, ele está abrindo mão de um recurso. É possível isso ou não é? C. Será possível... Boa, Pedro. Até onde eu sei, ele não participa. É isso aí. Estamos nessa. Estamos juntos nessa. C. Será possível ao juiz receber a denúncia com fundamento somente nas declarações do colaborador, mas não poderá proferir sentença condenatória com base nas referidas declarações. E aí? O juiz, o colaborador lá, delatou os seus comparsas e apresentou lá os motivos da sua colaboração. O juiz pode receber uma denúncia com fundamento somente nessas declarações do colaborador? Somente na colaboração premiada? Somente na delação dele? E aí? Está dizendo aqui que ele pode, mas não pode proferir sentença condenatória. Ele pode receber denúncia, mas não pode condenar. O que vocês acham dessa? Pode ou não pode? A D. Poderá o juiz decretar de ofício a infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, sem representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público. Decretação de ofício de infiltração de agentes. E aí, o juiz pode fazer isso aqui? Decretar de ofício infiltração de agente de polícia? Complicado, né? Se hoje em dia o juiz não pode decretar de ofício nem a prisão preventiva, ele vai poder fazer infiltração de agente de polícia, né? Poxa,
é: será o retardamento da intervenção policial ou administrativa na ação controlada comunicado previamente ao Ministério Público, que, se for o caso, estabelecerá os seus limites e comunicará ao juiz competente. Essa aqui foi maldosa. Não sei se vocês vão pegar o erro dessa E aqui. Vocês sabem o que essa E fez? Me digam aí. E me diz aí, Pedro. E o Breno também. Cadê o Breno? Fala aí, Breno. Tô sentindo falta aqui do Renato, que estava sempre com a gente. Hoje ele sumiu. No passado, a semana passada ele apareceu no finalzinho, né? Cadê o Renato? Joseilton também. Sinto falta da Márcia, da Joyce, que apareciam aí e deram uma sumida, mas beleza. Então vamos lá, vamos ver. Repete a pergunta. Pedro, beleza. Essa aqui, ó, a E. Será o retardamento policial ou administrativo na ação controlada comunicado previamente ao Ministério Público e, se for o caso, estabelecerá os seus limites e comunicará ao juiz competente. O que ele está falando aqui é da ação controlada. Vocês lembram da ação controlada? Ela é aquela hipótese em que o... Deixa eu beber uma água aqui. A ação controlada é aquela hipótese em que o Ministério Público e a polícia já têm condições de prender aquele acusado, já têm condições de oferecer a denúncia, mas escolhem por retardar um pouquinho essa prisão e essa intervenção porque eles acreditam que vão poder prender mais pessoas ou conseguir desvendar de forma mais profunda um crime. Então, eles esperam um pouco mais antes de pegar aquela pessoa, porque o que vai acontecer mais para frente é mais importante para a investigação e vai dar mais subsídio para aquela investigação. Essa é a ação controlada. E diz aqui que deve ser comunicado previamente ao Ministério Público, que, se for o caso, estabelecerá os seus limites. Boa, Pedro. É o juiz de direito, é isso aí. Tem que ser comunicado ao juiz, que estabelece os limites. Isso caiu na discursiva da Polícia Civil de Goiás. Olha que interessante. Na discursiva da Polícia Civil. Ó, muito interessante. Cai direto, né? Engraçado. Essas questões que a gente faz aqui dos assuntos mais cobrados estão sendo cobrados realmente muitas provas. Ó, será o retardamento da inversão policial administrativa comunicado previamente ao juiz, não ao Ministério Público, que, se for o caso, estabelecerá os seus limites e comunicará ao Ministério Público. Aqui é Ministério Público, não é juiz. Ela inverteu. Questão maldosa, né? Assertiva maldosa. Mas então vamos lá, para as outras. Deverá o juiz participar das negociações? Já excluo essa também. O juiz não participa de negociação. Negociação entre Ministério Público e acusado ou entre polícia e acusado. Isso aqui é importante também. Polícia pode fazer colaboração premiada. Delegado de polícia pode. Era uma celeuma que tinha, era uma divergência que tinha, doutrinária e jurisprudencial, mas a jurisprudência fixou o entendimento e abarcou o entendimento de que o delegado de polícia pode sim firmar acordo de colaboração premiada com o acusado. Serão nulas de pleno direito no acordo de colaboração premiada as previsões de renúncia de direito de impugnar a decisão homologatória. Eu vou nessa aqui. Até agora eu vou nessa aqui. O réu não pode abrir mão de um recurso, né? Então, pode deixar que eu não vou impugnar a decisão homologatória, não. E se a decisão homologatória for ilegal? Não faz sentido ele abrir mão de um recurso, né? C. Será possível ao juiz receber denúncia com fundamento somente na declaração do colaborador? Não faz sentido. É aquela mesma hipótese, mesma lógica, na verdade, né? Do PAD, no processo administrativo disciplinar, que não pode ser aberto somente com denúncia anônima. Vocês lembram dessa? PAD não pode ser aberto somente com denúncia anônima. E é a mesma lógica aqui. Ele não pode abrir um processo somente com a denúncia, com a declaração do colaborador. Vai que ele está querendo se vingar, vai que ele está querendo agir de uma forma de má fé. Isso é complicado e viola bastante a ampla defesa. Pedro, eu eliminaria a D também. Acho que o juiz só pode decretar de ofício a interceptação telefônica. Boa, Pedro, boa. Concordo contigo. Eliminaria a D também. Eliminaria a C e a D, exatamente por isso que você falou. Então eu iria na B. Vamos ver?
Boa, B. É isso mesmo. É a B. Vamos para a próxima. De acordo com a Lei 12.850 de 2013, a infiltração de agentes de polícia virtuais em tarefa de investigação na internet será admitida. Então, ó, infiltração de agentes de polícia virtuais. Foi uma alteração que teve posterior à Lei 12.850, né? É relativamente recente. Infiltração de agentes de polícia virtuais. Então, ela é admitida em todos os crimes punidos com pena de reclusão, em todos os crimes punidos com pena privativa de liberdade, em todos os crimes previstos na referida lei e crimes a ele conexos, praticados por organizações criminosas, nos crimes hediondos ou nos crimes praticados com violência ou grave ameaça. E aí, o que vocês acham dessa? Se a gente está falando da Lei 12.850, organizações criminosas, eu já excluiria essa aqui, eu não marcaria essa, crimes hediondos. Não faz muito sentido, né? Pedro vai nascer. Crimes praticados com violência ou grave ameaça, também não. Todos os crimes punidos com pena privativa de liberdade, todos os crimes punidos com pena de reclusão, não, eu iria nessa aqui. Concordo com o Pedro. C. Todos os crimes previstos na referida lei e em crimes a eles conexos, praticados por organizações criminosas. Se a gente está falando da lei de organizações criminosas, faz sentido ser essa, né? Então por isso eu iria nessa. Vamos ver? Show de bola, é essa mesma. Show. Muito bom. Próxima. No que diz respeito às organizações criminosas, A. O líder de organização criminosa, condenado pelo crime de integrar tal organização, deverá iniciar o cumprimento da pena necessariamente em estabelecimento penal de segurança máxima. B. A definição legal de organização criminosa, promovida pela Lei 12.850, internaliza na legislação nacional a definição de grupo criminoso, organizado constante da Convenção de Palermo. C. O concurso de funcionário público é qualificadora do crime de integrar organização criminosa. D. Havendo indício de participação de funcionário público na organização criminosa, é cabível a determinação judicial de afastamento cautelar do cargo, do emprego ou da função, sem remuneração, quando necessária a investigação ou instrução processual. E para que seja possível nova acusação pelo crime de integrar organização criminosa contra os mesmos agentes por novo crime da mesma espécie, sem configurar bis in idem, deve ser considerada cessada a permanência da conduta com o recebimento da denúncia. E aí? Pedro, eu acho que está errado. Acredito que tenha que envolver o uso de arma. O líder da organização criminosa, condenado pelo crime de integrar, deverá iniciar o cumprimento da pena necessariamente estabelecimento penal de segurança máxima. Essa aqui parece aquela questão do crime hediondo. Lembra que o crime hediondo tinha uma previsão parecida com essa? Não igual, mas parecida. Que os crimes hediondos deveriam sempre iniciar em regime fechado e era proibida a progressão de regime. Isso foi declarado inconstitucional pelo STF. Pedro, e é em presídio federal. Pois é. Não, pena máxima. Pois é. Essa aqui não faz sentido ter essa previsão aqui. Iniciar necessariamente estabelecimento penal de segurança máxima, porque isso violaria a individualização da pena, né? Só que na hora que o juiz vai fazer a dosimetria da pena, naquele procedimento trifásico, ele analisa justamente isso aqui, se ele tem essa necessidade do estabelecimento penal de segurança máxima ou não. E isso aqui é uma análise do juiz, caso a caso. Não pode ser previsto na lei assim de forma genérica. Todo mundo que tiver líder de organização criminosa deve iniciar o cumprimento necessariamente estabelecendo penal de segurança máxima. Não, vai depender do caso. Então, isso aqui eu excluiria justamente por isso. Porque não tem como ser uma previsão a priorística, né? Então, isso aqui é uma prerrogativa do juiz. O juiz vai analisar esse caso. Por isso que essa aqui está errada. A B. A definição legal de organização criminosa promovida pela Lei 12.850, internalizada na legislação nacional, internaliza na legislação nacional a definição de grupo criminoso. Grupo criminoso organizado, constante da Convenção de Palermo. D errada é sem prejuízo da remuneração. Boa, Pedro, boa. Eu também excluiria a B, isso aqui. Ela diz que é sem remuneração, né? E não pode.
Se o funcionário público está sendo afastado porque ele é suspeito, é uma investigação, então não faz sentido tirar a remuneração dele, né? Então, isso aqui é aquela presunção de inocência ou presunção de não culpabilidade, como diz o Renato Brasileiro. Renato Brasileiro prefere o termo presunção de não culpabilidade. Então é isso. Se ele está sendo afastado porque existe alguma suspeita de que ele pode influenciar nas investigações, ele não pode ficar sem a remuneração dele, né? Então, por isso que essa também cortada. Cortaria A, cortaria D. AB. Sobre a definição legal. Não sei se vocês lembram, mas existia realmente essa divergência aqui sobre o conceito de organização criminosa. Antes da Lei 12.850, existia uma lei que tratava da organização criminosa, mas para o caso do juízo colegiado. Tinha uma lei, ainda tem, né, ela não foi revogada, que prevê a hipótese de juízo colegiado para organização criminosa. Significa que, para julgar organização criminosa, é possível que o juiz que pega esse caso diga: não, eu não me sinto seguro para julgar sozinho. Então ele pede ao tribunal que instaure um colegiado. Então instaura um colegiado de mais de um juiz, acho que 3 juízes, e esses juízes vão tomar todas as decisões naquele processo. Não vai, nenhum réu, ninguém vai saber de quem teve aquela decisão. A decisão é do colegiado. Então, para dar mais força a essas decisões e para não expor, para não deixar tão vulnerável um juiz só, né? Então, realmente, essa lei do juízo colegiado trazia uma previsão de organização criminosa, que era 3 ou mais pessoas, tinha os requisitos diferentes da lei de Orcrim. Mas ela dizia, para as hipóteses previstas nessa lei, considera-se organização criminosa, tarararará. Então, ela servia só para aquela lei. E depois, com a Convenção de Palermo, que é a Convenção contra a corrupção, houve exatamente essa previsão na Convenção do que seria organização criminosa, grupo criminoso organizado. Trazia realmente essa previsão. Só que os tribunais superiores também não aceitaram essa previsão em tratado internacional. Eles dizem que se tratado internacional não pode prever crime, tratado internacional também não pode prever conceito que vai incriminar pessoas. Então, se a Convenção de Palermo traz essa previsão do que seria organização criminosa, não serviria para incriminar pessoas no Brasil. E só com a Lei 12.850, aí sim, aí com a Lei 12.850, veio a previsão do que seria organização criminosa e passou a existir o crime de organização criminosa. Antes não existia o crime de organização criminosa. Então, a exclusão dessa aqui é por isso, porque a Convenção de Palermo não internalizou esse conceito. O conceito existia na lei do juízo colegiado, para fins de juízo colegiado, e quando criminalizou a organização criminosa, foi só com a Lei 12.850, só em 2013. Então, não. O Tratado Internacional não tem essa competência. C. O concurso de funcionário público é a qualificadora do crime de integrar organização criminosa. Essa aqui vale a gente fazer um esqueminha. Hoje eu trouxe um esqueminha aqui, botei aqui na minha mesa aquela lousa, né? Então, vou fazer aqui com vocês algumas anotações sobre a organização criminosa que a gente precisa saber. Tem umas canetas aqui, vamos ver se isso vai dar certo hoje. Vamos lá. Então, sobre Orcrim, o que a gente precisa saber? Em primeiro lugar, os requisitos, né? Os requisitos da Orcrim. Quais são os requisitos da Orcrim? Vocês lembram? São 4. 4 ou mais pessoas, primeiro requisito. Estrutura ordenada com divisão de tarefas, que pode ser formal ou informal. Estrutura. Vou botar só estrutura aqui. O objetivo de obter vantagem de qualquer natureza. Então aqui, ó, vantagem
Vantagem de qualquer natureza, não precisa ser vantagem pecuniária, vantagem financeira, não precisa, vantagem de qualquer natureza. E o quarto requisito, que é a pena, né? Vocês lembram da pena? Acho que o Pedro já até falou aí. Qual seria a pena para ser considerada ORCRIM, organização criminosa? Infrações penais com pena de privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Então, PPL máxima. Isso aqui é importante. Pena privativa de liberdade máxima maior que 4 anos. 4 anos. Ou o quê? Transnacionalidade. Transnacionalidade também pode ser considerado ORCRIM, ou ter a pena de privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, ou a transnacionalidade. Então, isso aqui é importante pra caramba. Além dos requisitos, o que é importante a gente saber? É importante a gente saber, na colaboração, o que o juiz pode conceder na colaboração premiada. Vamos ver se a gente consegue aqui com essa outra cor. Então, o juiz, o que ele pode conceder? Pode conceder perdão judicial. Deixa eu ver se está saindo aí na tela. Se não estiver saindo na tela, vocês me avisem, hein? Então, o juiz pode conceder perdão judicial, pode conceder redução de pena de até 2/3. Até 2/3 é coisa pra caramba, né? Então, ele pode reduzir a pena em até 2/3 e pode substituir a pena privativa de liberdade, PPL, por pena restritiva de direito, PRD. PPL por PRD. Então, o juiz pode conceder isso aqui. Se for até após a sentença, isso aqui é que é importante e que já caiu na questão anterior. Após a sentença, o que ele pode dar? Caso do Sérgio Cabral. Após a sentença, ele pode dar a redução da pena até a metade ou a progressão de regime sem os requisitos. Então, duas hipóteses que ele pode dar. Redução até a metade ou progressão de regime. Essa corzinha ficou muito clara, né? Mas, beleza, já sei que essa aqui eu vou evitar usar. E mais uma coisa importante que a gente precisa saber é o caso do que é causa de aumento. Causa de aumento. Isso aqui cai demais e é o que está cobrando em algumas questões. Causa de aumento. Quais são as causas de aumento do crime de organização criminosas? Participação de criança ou adolescente. Criança ou adolescente. O concurso de funcionário público. Que utiliza do seu cargo para cometer o crime. O produto do crime destinado ao exterior. Produto para o exterior. A conexão com outras organizações criminosas, então o Comando Vermelho com o PCC, conexão com outras organizações criminosas e a transnacionalidade da própria organização criminosa. Então, essas hipóteses aqui são as causas de aumento do crime de organização criminosa. Então, uma organização criminosa internacional, transnacional, vai ser uma causa de aumento. Beleza? Então, não esqueçam disso aqui, que isso aqui é importante. Então, esses são os pontos mais importantes que a gente precisa memorizar sobre a organização criminosa. Então, vamos voltar lá para a nossa questão. Beleza.
AC. O concurso de funcionário público é a qualificadora do crime de integrar organização criminosa. Pedro, se tiver a oportunidade, depois mostra essa discursiva da Polícia Civil de Goiás, agente. É exatamente isso que você acabou de mostrar. Tivesse essa live antes, era gabaritar. Pô, beleza, beleza. Vou procurar aqui. Já vou procurar aqui. Maneiro. Vou procurar essa discursiva. Valeu mesmo, com certeza. Mas então, a C. Já vou deixar aqui, ó. Vou abrir outra aba. Discursiva. PCGO. Polícia Civil de Goiás. Vamos ver aqui. Tá aqui. No finalzinho da live a gente abre ela, beleza? Então tá. Concurso de funcionário público. Qualificadora do crime de integrar organização criminosa. A gente acabou de ver isso, né? E aí, é qualificadora? Não, né? É causa de aumento. Qualificadora é uma coisa. Causa de aumento é outra. Então, qual é a diferença? A causa de aumento, ela aumenta a pena, aqui nesse caso, né, do funcionário público, de 1/6 a 2/3. 1/6 a 2/3. Qualificadora é o caso de crime qualificado. No crime, quando ele é qualificado, ele tem outra pena. Não é um aumento, é uma outra pena que é prevista para ele. A gente vê lá nos casos de homicídio qualificado, se vocês forem olhar, lá no 121, tem os homicídios em que são que tem causa de aumento e tem os homicídios qualificados. Embaixo desses homicídios qualificados tem uma outra pena. Pena, reclusão de tanto a tanto. É uma pena diferente da pena prevista no caput daquele crime. Então, essa é a diferença da qualificadora para causa de aumento. Então, não existe a qualificadora de concurso de funcionário público aqui não, ok? Isso é importante a gente saber. E a E, para que seja possível... Ih, caramba, voltei. Cliquei errado aqui. Para que seja possível nova acusação pelo crime de integrar organização criminosa contra os mesmos agentes por novo crime da mesma espécie, sem configurar bis in idem, deve ser considerada cessada a permanência da conduta com o recebimento da denúncia. Então, o que ele está dizendo aqui? É uma redação difícil, né? Truncada pra caramba. O que ele está dizendo aqui? Já foi feita uma acusação por um crime de organização criminosa. E aí, acabou aquele processo e o Ministério Público quer oferecer de novo uma denúncia contra aquela organização criminosa, contra aquelas pessoas de organização criminosa. Ele pode? E aí, é possível ou não é possível? Ele está dizendo que é possível, sem considerar bis in idem, desde que seja cessada a permanência da conduta com o recebimento da denúncia. Então, com o recebimento da primeira denúncia, cessou aquele crime permanente que estava acontecendo. Como cessou o crime permanente na primeira denúncia, então o Ministério Público mais para frente vai poder oferecer uma outra denúncia, sim, desde que tenha outros fatos. Então, o que ele está dizendo é isso. Para que seja possível nova acusação pelo crime de integrar organização criminosa contra os mesmos agentes por novo crime de mesma espécie, novo crime de mesma espécie, sem configurar bis in idem, deve ser considerada cessada a permanência da conduta com o recebimento da denúncia. Então é isso. É isso que acontece. Com o recebimento da denúncia, é considerada cessada a permanência da conduta. Eu marcaria essa aqui por isso. Vamos ver se é isso mesmo. Show de bola, é isso mesmo. Vamos para a próxima. Beleza. As penas do crime de promover, constituir, financiar ou integrar a organização criminosa do artigo 2º da 12.850/2013 são aumentadas de 1/6 a 1/3 nos termos do parágrafo 4º-C. Então, a gente acabou de falar isso, né? Causas de aumento de 1/6 a 2/3. Quais são as causas de aumento? Então, vamos voltar lá. Deixa eu botar aqui de novo a mesa. Voltando, ó. Quais são as causas de aumento? Criança, adolescente, funcionário público, produto para o exterior, conexão com outras ORCRIM e transnacionalidade da ORCRIM. Ficou bem prejudicada essa imagem, né? Para a próxima live eu coloco uma imagem melhor, pode deixar. Mas o conteúdo tá valendo, né?
Beleza, então vamos ver. Então, o que é causa de aumento aqui? Atuação da organização criminosa, houver emprego de arma de fogo, houver impedimento ou de qualquer forma embaraçar-se a investigação de infração penal cometida no seio da organização criminosa. C. Nas ações diretas ou indiretas de organização criminosa resultar morte. D. Houver concurso de funcionário público valendo-se da organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal. E a acusação exercer o comando. O acusado exercer o comando individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução. E aí, vocês lembram qual é? É o funcionário público, né? A única lá que está na relação das causas de aumento é o funcionário público. Então vamos ver se é isso mesmo. Show de bola, é isso mesmo. É o caso do funcionário público. Beleza? Então é isso. A gente precisa memorizar aquelas causas de aumento. Então, criança e adolescente, funcionário público, produto para o exterior, conexão com outras ORCRIM ou transnacionalidade da própria ORCRIM. Então, esses 5 casos de causa de aumento de pena do crime de organização criminosa. Beleza? Vamos para a próxima. Sobre a colaboração premiada. É lícito afirmar. Colaboração premiada. Se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida em até 2/3. De novo, né? Cobrando a mesma coisa. Lembra do caso do Sérgio Cabral, hein, Pedro? E aí, quais são as hipóteses de colaboração premiada, de benefício de colaboração premiada depois da sentença? São 2. Você lembra ainda? B. O Ministério Público poderá formular com o corréu, colaborador, um acordo de não persecução penal, abstendo-se do oferecimento da denúncia, ainda que a pena mínima seja superior a 4 anos. Então, Ministério Público pode formular com o corréu colaborador um acordo de não persecução penal, abstendo-se do oferecimento de denúncia, ainda que a pena mínima seja superior a 4 anos. Pena mínima superior a 4 anos. E aí, pode ou não pode? C. Uma vez homologada pelo magistrado, constitui direito do colaborador a obtenção dos benefícios ali acordados. De novo, né, cobrando aquela situação, aquele julgado do STJ, né? D. A ausência de defensor nos atos de negociação não importará a nulidade do acordo, se não ficar demonstrado o prejuízo. E aí? Precisa de defensor na colaboração? Ou só se houver prejuízo para o réu? Em homenagem à estrutura acusatória do processo penal, o juiz de direito não poderá recusar a homologação da proposta, pois importa acordo com concessões recíprocas de interesse exclusivo das partes. Mesma coisa, né? Mesma coisa que a gente viu numa questão anterior. O Pedro falou que já precisa de defensor. Concordo contigo, Pedro. Concordo contigo. Precisa de defensor. E essa aqui a gente já viu numa questão anterior, né? O juiz de direito não poderá recusar a homologação da proposta, porque isso é interesse exclusivo das partes. Não, né? O juiz homologa se estiver dentro da legalidade, né? Se estiver ferindo algum direito fundamental, alguma norma da própria lei de organizações criminosas, o juiz vai recusar essa homologação, sim. D. A ausência de defensor nos atos de negociação já excluiria essa também. Precisa de defensor, não faz sentido, né? Uma vez homologada pelo magistrado, constitui direito do colaborador a obtenção de benefícios ali acordados? Não, tem que ter as consequências, né, previstas na lei. Então tem que ter algumas daquelas consequências e o colaborador tem que cumprir a sua parte. Não é direito subjetivo dele de uma vez, depois, logo que homologado. O Ministério Público pode formular, ainda que a pena mínima seja superior a 4 anos, e se a colaboração for posterior à sentença, a pena pode ser reduzida em até 2/3. Essa aqui, vocês lembram? Pena posterior à sentença, colaboração posterior à sentença. Quais são os dois benefícios possíveis que o juiz pode dar? Colaboração posterior à sentença. Redução até a metade e progressão de regime. Lembra o que o Sérgio Cabral estava pedindo? Ele queria progredir de regime,
se possível, reduzir a pena até a metade, né? Para ser reduzida até 2/3, tem que ser antes da sentença. Então essa é a diferença. Por isso eu excluo essa aqui. Então eu marcaria a B. Vocês concordam? Vocês marcariam alguma outra? Me digam aí, o que vocês acham? E aí, o que vocês marcariam nessa aqui? Eu vou de B. Podia jurar que era 1/3. 1/3. Lembra do quadrinho aqui. Vou até reforçar. Vou mostrar aí a mesa de novo. Aqui, ó. Ficou muito clarinho, né, esse verde. Vamos reforçar aqui. O juiz, após a sentença, o que ele pode dar? Redução até a metade. Essa caneta é fogo que ela tem que misturar a tinta. Aí demora a descer a tinta. Redução até a metade. Ou progressão de regime. Sem precisar dos requisitos da Lei de Execuções Penais. Então são essas duas hipóteses aqui após a sentença. Após a sentença. Porque antes a gente tem os requisitos de cima, ó, os benefícios de cima. Perdão do juiz, redução até 2/3, ou pena privativa de liberdade substituída pela pena restritiva de direito. Aqui, ó. 2/3 é para antes da sentença. Até 2/3. Antes. Depois da sentença, metade. Meio. Tá aqui embaixo. Beleza? Não vamos esquecer mais disso. Isso a gente não esquece mais. Lembra do Sérgio Cabral. Metade. Beleza? Isso aí. Vamos voltar lá. Então eu marcaria essa aqui, ainda que a pena mínima seja superior a 4 anos. Vamos ver se é isso mesmo. Show de bola, é isso mesmo. Vamos ver onde está isso. Ó. A até a metade, a gente viu. A B é o 28A, parágrafo 1º. 28A fala da colaboração premiada. Parágrafo 1º. Para a ferição da pena mínima, combinada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. Então, ó, logo, se no caso a pena mínima ultrapassar 4 anos e incidir causa de diminuição, atraindo ao patamar para baixo de 4 anos, será o caso de oferecimento do acordo de não persecução penal. Muito embora a questão não dê elementos para se chegar a essa conclusão, a banca considerou a assertiva como correta. Então, é isso, né? A banca utilizou o Código Penal e não a lei de organizações criminosas. Então, aqui ele misturou, né, algumas questões, algumas assertivas da lei de Orcrim com a assertiva do próprio Código Penal. Ali o 28A do CPP, né? Código de Processo Penal. 28A do CPP, que fala da colaboração premiada do CPP, não da colaboração premiada da lei de Orcrim. Então, interessante, né? É chato que a gente tem que ficar adivinhando o que a banca quer, né? Qual lei que a banca quer, porque não foi explícito, né? Não foi claro nesse sentido. Mas é isso. 5 estrelas para o comentário do professor Philipp Schmidberger. Muito bom, muito bom. Beleza? Então é isso, pessoal. Fizemos nosso Pomodoro, 50 minutinhos de questões de lei das organizações criminosas. Agora vamos dar uma olhada nessa questão que o Pedro falou. Vamos procurar aqui. Deixa eu dar uma limpada na mesa. Vou colocar o meu teclado aqui. Pronto, vamos ver. Discursivo da Polícia Civil de Goiás. Deve ser essa aqui, né? Não, essa é de 2016, nada a ver. Volta. Se você tiver o link dela aí, Pedro, manda aí. Polícia Civil de Goiás. Tem muito vídeo.
Ah. Sebrasp 2023. Vamos ver se a gente... No que concursos tem? Ah, beleza. Discursiva PC. Que concursos? Vamos ver se já vem direto. Beleza. Tcharam. Essa aqui, discursiva? É, né? Tcharam. Qual era a questão? É a questão única, né? Essa aqui mesmo. Vamos dar uma aumentada aqui no zoom. O Instituto da Busca e Apreensão no Processo Penal é procedimento de natureza eminentemente cautelar, com previsão na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, sendo medida restritiva de direitos individuais com objetivo de acautelamento de material probatório necessário à prova da infração ou à defesa do réu e de coisas, animais e até pessoas que não estejam no alcance espontâneo da justiça. É medida excepcional por implicar tanto a quebra de inviolabilidade de domicílio quanto a inviolabilidade pessoal, em face das garantias constitucionais previstas no artigo 5º, incisos 10 e 11 da Constituição Federal. Artigo 5º 10, tararã, 11, tararã. Tal característica, ou seja, a excepcionalidade em face das garantias constitucionais em concreto, traz, em consequência, a jurisdicionalidade, que impõe, seja medida previamente pelo Poder Judiciário, analisada previamente pelo Poder Judiciário, podendo ser realizada em fase inquisitorial, antes ou durante o inquérito, e em fase processual, ou seja, durante a instrução do processo. Nos termos do artigo 240 e seguinte do CPP, a busca poderá ser domiciliar ou pessoal, entendendo-se a primeira como aquela realizada em residência, bem como qualquer compartimento habitado, ou aposento ocupado de habitação coletiva, ou em compartimento não aberto ao público, no qual alguém exerça profissão ou atividade. A busca pessoal é aquela realizada na própria pessoa, em contato direto com o corpo humano ou pertences íntimos ou exclusivos do indivíduo, como bolsas, malas e veículos. Os requisitos indispensáveis para a execução da busca domiciliar são... E o que ele quer saber? Essa resposta foi mal, caramba. Ué, eu cliquei na questão, veio a resposta. Eu tô achando que é o enunciado. Eu cliquei aqui, prova, ele já abriu direto a resposta, padrão de resposta. Cadê a questão? Ele não está abrindo a questão. Estranho. Ó, gabarito. Tá a mesma coisa. Ele está abrindo o gabarito. Aqui, se a gente clica em prova, ele já abre direto o gabarito. Cadê essa prova? Se você tiver o link aí, Pedro, me diz. Vamos ver se salvar prova ela vem. Não, não tá vindo. Tá vindo só o padrão de resposta. Achei que isso fosse anunciado, mas não é. De 2022. Ah, vamos ver aqui. Ah, essa é 2016, né? Verdade. Será que é essa aqui? Instituto AOCP, 2022. Delegado de polícia. Você falou que não é delegado, né? É agente. Essa é delegado. Vamos ver essa aqui. Será que é essa? Delegado. Mandou o link. Você mandou o link por onde? Não foi aqui pelo chat não, né? Ué, não apareceu. Não apareceu aqui no chat. Será que ele não permite mandar link? O YouTube às vezes tem essa limitação.
o YouTube às vezes bloqueia link. É verdade. Valeu, Douglas. Top. Vamos ver aqui, ó. Pode ser esse PDF aqui. É esse aqui? Fala aí, Pedro. É esse PDF aqui? Ah, tá. Beleza, isso. Tá. Essas são as objetivas, né? Cadeia discursiva. Tá no finalzinho. Beleza. Tcharam. Discursiva. Boa, legal. Deixa eu aumentar o zoom aqui para vocês conseguirem ler também, senão fica muito pequenininho para quem está no celular. Discursiva é: a Lei 12.850 de 2013 define organização criminosa e dispõe sobre investigação criminal, os meios de obtenção de prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. Em relação ao tema, com base na citada lei, discorra de forma fundamentada sobre os seguintes tópicos: a. Conceito de organização criminosa e o bem jurídico tutelado pelo respectivo tipo penal, artigo 2º caput. Pô, interessante, né? Justamente o que a gente falou sobre aquele conceito, aquele histórico do conceito de organização criminosa. Pô, interessante, hein? Foi justamente nessa canela aí, essa divergência doutrinária. É uma celeuma que existe há muito tempo. Só foi resolvida com a lei da Orcrim. B. Efeitos extrapenais previstos para a condenação transitada e julgado pelo crime de organização criminosa quando praticado pelo funcionário público. Interessante, interessante, ó. Muito bom. Efeitos extrapenais previstos para a condenação transitada em julgado. Então, o que vai acontecer com o funcionário público na condenação transitada e julgado pelo crime de organização criminosa? Tem a perda do cargo, né? Tem algumas previsões ali na lei das Orcrim. C. Definição de ação controlada, esclarecendo sobre a necessidade ou não de autorização judicial, infiltração de agentes, abordando a legitimidade para o pedido e o prazo de duração da medida. Foi justamente o que a gente falou hoje, né? Douglas Barbosa, meu colega Felipe, que mandou o link do seu. Pô, valeu! Manda um abraço pro Felipe. Obrigado, Douglas. Obrigado, Felipe. Tamo junto. Valeu mesmo. Valeu, Pedro. Caramba, que questão interessante, hein? Cobrou justamente esses assuntos mais importantes que a gente falou da lei das organizações criminosas, da lei 12.850. Então, conceito de organização criminosa, aquela questão do conceito que existia lá na lei do julgamento colegiado, do colegiado, juízo colegiado para julgamento de organização criminosa, depois da Convenção de Palermo, e depois veio a lei das organizações criminosas. Interessante. O bem jurídico tutelado, também, existe a divergência doutrinária, que se seria a paz pública, se seria o bem jurídico do próprio crime. A doutrina majoritária entende que não é o bem jurídico do crime que eles querem cometer. Por quê? Porque quando a organização criminosa é formada, e para considerar um crime de organização criminosa em si, ele é um crime formal, ou seja, não exige que eles cometam os crimes. Eles têm que ter objetivo de cometer crimes, e no plural. Não pode ser um só. Se eles estiverem se organizando e tendo o objetivo de cometer um crime só, aquilo não é uma organização criminosa, é só um concurso de agentes. Então, para ser considerado organização criminosa, eles têm que ter o objetivo de cometer crimes. Então, crimes. Então, a doutrina minoritária entendia que o bem jurídico tutelado seria o crime em si que eles querem cometer, mas a doutrina majoritária entendeu que não, que como é um crime formal, ou seja, não precisa de cometer crime nenhum para ser considerado organização criminosa, seria a paz pública. Ó, Pedro, a banca considerou a paz pública. Boa, é isso mesmo. Foi com a doutrina majoritária. Interessante, é isso mesmo. O B. Os efeitos extrapenais previstos para a condenação transitada e julgado pelo crime de organização criminosa quando praticado por funcionário público. Aí a gente discorre sobre a perda do cargo, sobre a obrigatoriedade de indenizar, de restituir o bem se tiver tido algum tipo de lesão ao bem, né? Se for bem público ou bem particular.
a obrigatoriedade de restituir, indenizar. Então, esses são os efeitos extrapenais, porque os efeitos penais serão a pena privativa de liberdade, a questão da reincidência, ele vai ser reincidente se cometer outro crime, ele perde o primário. Então, tem os efeitos penais e extrapenais. Os extrapenais são basicamente os civis e os administrativos. Valeu, Douglas. Vou sair daqui, pois estou estudando outra matéria. Valeu. Pô, tamo junto aí, Douglas. Ó, toda segunda a gente resolve questões aqui às 8, das 8 às 9, mais ou menos, 50 minutinhos de questões. E quarta a gente faz o resumo, revisão. A gente faz revisão das matérias. Então, valeu. Obrigado pela presença aí, obrigado pelos comentários. Manda um abraço pro Felipe. Obrigado pela indicação aí. Valeu mesmo, hein? E bons estudos. Boa noite, bons estudos. E a C? O que a gente falaria na C? Definição de ação controlada, que a gente falou, né, nas questões anteriores. Ação controlada é quando a polícia e o Ministério Público já têm condições de efetuar prisão em flagrante, mas eles optam por postergar um pouco essa prisão, essa ação policial, com o objetivo de angariar mais indícios, mais provas e conseguir efetuar a prisão de mais integrantes daquela organização. Descobrir quem são os outros integrantes, esse tipo de coisa. Então essa é a ação controlada. Esclarecendo sobre a necessidade ou não de autorização judicial. Valeu, Douglas. A necessidade de autorização judicial, a gente viu que precisa, né? Infiltração de agente também é um meio de obtenção de prova. Isso aqui é interessante a gente colocar esse termo, meio de obtenção de prova. Na doutrina existe a divergência, não a divergência, mas a diferença entre meio de prova e meio de obtenção de prova. E esses casos aqui, ação controlada, infiltração de agente, a própria interceptação telefônica seriam todos meios de obtenção de prova. Então, se você coloca isso na prova, já enche os olhos do examinador, né? Meios de obtenção de prova. Abordando a legitimidade para o pedido e prazo da duração da medida. Isso aqui é basicamente letra de lei, né? Lendo a lei e memorizando, a gente vê isso aqui. É importante a gente fazer flashcards dessa lei, porque é uma lei com muito detalhe. Então, essas listas, flashcards, isso aqui é bom para a gente memorizar justamente esses detalhes mais importantes da lei, os detalhes mais interessantes da lei de organizações criminosas. Por exemplo, a infiltração de agentes, o prazo de até 6 meses, prorrogáveis de forma justificada. Se for infiltração pela internet, aí o prazo é de até 720 dias. Tem a diferença desses prazos aí, da infiltração. Muito interessante, muito importante, né? Porque isso aqui são detalhes que fazem a diferença. Justamente o que você falou, Pedro. Detalhes que fazem a diferença. É isso mesmo. Então valeu, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Pedro, pela participação. Obrigado por indicar essa prova aqui. Discursiva muito interessante da Polícia Civil de Goiás. Muito interessante mesmo. Teve prova do TJ de Goiás também esse final de semana, né? Qual o assunto da semana que vem? Beleza, vamos ver. Isso mesmo. Semana que vem teremos... Passamos por legislação penal e processual penal especial. Direito ambiental. Ambiental, semana que vem. Aqui, legislação estadual e municipal ambiental deve ser normas internas, né, dos estados e dos municípios. Sim. Então, isso aqui a gente vai pular. Não vamos fazer a legislação interna, não. Senão a gente vai ficar falando de normas estaduais. Vamos para essa aqui, que é a Lei Complementar 140. Isso aqui é muito importante. A Lei Complementar 140 é justamente a lei que trata do direito ambiental, de uma forma geral. Então, ela é a lei mais importante. Se a gente for ver aqui, ela trouxe a mesma quantidade de questões da Lei 9433, que é o Plano Nacional de Recursos Hídricos. Está caindo pra caramba também, recursos hídricos, por causa das questões, né, e dos problemas que tem tido ultimamente com os recursos hídricos. E a Política Nacional de Resíduos Sólidos também. O lixo é uma questão muito importante, cada vez mais debatida, né, nos debates públicos e aí nas políticas públicas.
teve TJ Goiás, né? Que eu falei, cara, não quis fazer, porque, como eu falei, tô estudando mais para as provas do Rio, né? Vem prova do Rio aí mês que vem, e essas provas estão cada vez mais caras, cara. Pô, a gente vê aí, viagem para fazer uma prova dessa é R$1.000 cada viagem, aí R$1.000 na primeira fase. Se passar para discursiva, R$1.000 para discursiva. Se passar para sentença, mais R$1.000 para sentença. Então, tá complicado. Fazer essas provas aí tá cada vez mais difícil. Abriu hoje procurador do estado de São Paulo, né? Como é aqui pertinho, dá para ir de ônibus, talvez eu faça. Vamos ver. Mas é um concurso muito bom, que abriu hoje. Prova em fevereiro já, bem pertinho. Mas então, semana que vem, vamos para o direito ambiental. Eu estou preparando um vídeo muito legal, de um assunto muito interessante que eu vi, sobre o caso da Braskem. Esse caso aí lá de Maceió, né? E tem relação completa com o direito ambiental, com os princípios do direito ambiental. Eu peguei os processos da Braskem, que estão rolando aí desde 2019, que peguei os processos dele, dei uma lida nos processos, nas ações civis públicas, e tem muita questão interessante lá. Eles trataram basicamente, a fundamentação foi basicamente princípio da precaução, princípio da prevenção, o princípio de proteção ambiental. Isso aqui é muito importante a gente saber, muito importante mesmo. Não só na prática, mas também para provas e concursos. A gente vê aqui, ó, tá caindo bastante. Proteção ambiental, direito ambiental. E é uma matéria que é relativamente pequena. Se a gente pegar para estudar, a gente consegue matar o direito ambiental em poucos assuntos. É uma matéria gostosa de estudar. Pedro, eu concordo contigo, é um bom assunto. Uma matéria boa, legal de estudar, interessante, atual pra caramba. E é uma matéria pequena. A gente consegue matar com bom custo-benefício, né? É diferente de direito civil. Pega aí para estudar direito civil, você pode estudar o ano inteiro direito civil, você não vai ver tudo, não adianta. E também não é tão cheia de regrinha detalhada como é falência, como é direito societário. Pega a lei das SA. Putz grila. É um suplício. Se você não trabalha com isso, é muito difícil. Mas o direito ambiental é uma matéria gostosa de estudar, uma matéria boa. E é um assunto bem legal. Gosto bastante de direito ambiental. Então, semana que vem, Lei Complementar 140. A gente vai fazer as questões de direito ambiental. Vai ter mesmo a correção delta do Polícia Civil? Vai sim. Já matei com o Carlos. Vou fazer com o Carlos a correção da Polícia Civil de São Paulo. Depois do Natal, né? Semana que vem não vai dar, já é Natal. O Carlos já deve estar de recesso. Então, na outra, a gente vai marcar para fazer essa correção. Acho que ele já fez essa prova e já está pronto para correção. Vou fazer aquelas tabelinhas de correção, uma planilha que eu tenho, que ajuda bastante nisso aí. E depois do Natal a gente grava e lança esse vídeo que vai ser bem legal. Dizem que foi uma prova muito difícil, né? Muito difícil. Então vai ser maneiro a gente estudar com base na Polícia Civil de São Paulo. Muito legal. Uma prova boa de fazer. Bom, beleza? Obrigado, Pedro. Obrigado mais uma vez. Tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Obrigado, colegas. Obrigado por estarem aí. O Breno, que estava aí no início, né? Obrigado, Breno. Depois apareceu o Douglas. Brigadão. Um abraço. Beleza, vai ser ótimo. Obrigado, boa semana, bons estudos e até quarta. Show de bola. A gente se vê na quarta-feira. Manda um abração aí também para Isa, minha amiga Isa, que sempre vê depois. Ela nunca vê na hora, mas sempre me fala que assiste o vídeo depois. Então, um beijo, Isa. Você sempre me ajuda bastante nos estudos. A Joyce também, a Márcia Cogitari. Tá meio sumida, mas às vezes aparece aí. E o Renato, né? O Renato hoje não apareceu. Mas um abração pro Renato, pro Carlos, pro Raul também tá sempre aí. Amigão, parceiro demais. Um abraço, pessoal. Muito obrigado aí mais uma vez pela companhia nos estudos. Que isso é muito legal, eu gosto bastante importante para mim. Obrigado e até quarta-feira. Quarta-feira a gente se vê. Amanhã tem vídeo no canal e quarta-feira a gente se vê. Um abraço, tchau.